Isaías 44. Livro de Isaías, capítulo 44. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim declara Deus, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, o incorruptível, a quem escolhi, porque despejarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Eles brotarão como grama, como salgueiros junto às correntes de águas. Um dirá, eu sou Deus, e o outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. E ainda outro escreverá na sua própria mão, pertenço ao Eterno, e tomará o nome de Israel por sobrenome. Então a promessa de Deus, não somente quando nós falamos Israel, nós estamos se referindo exatamente só ao povo de Israel. Israel, tem dito, tanto Israel como Jacó, quer dizer povo de Deus. Povo escolhido. Essa é a tradução tanto de Israel para Jacó. De Israel veio seu nome, que era o nome inicial Jacó, era Jacó. Deus trocou o nome dele, colocou o nome dele de Israel, exatamente por esse motivo. Então aqui tem uma promessa. Deus falou, olha, eu conheço você desde o seu nascimento. Antes de se formar, como está no Salmo 139, nós já lemos, antes de nós sermos formados, antes de nós existirmos, antes de qualquer coisa, antes de existir o óvulo, antes da fecundação do óvulo, antes da nossa mãe ter ciência da nossa gestação, o Senhor tudo sabia. E tudo foi anotado no seu livro. Ele viu nosso corpo ainda informe, sem ossos, sem nada, e tudo foi anotado. Ele que nos viu, que nos formou, que permitiu o nosso nascimento, ele nos chama, nos toma pela mão e fala, eu escolhi você. Eu escolhi você para ser uma bênção, para viver de acordo com a palavra de Deus. Nós fomos escolhidos. Mas às vezes nós rejeitamos esta paternidade. Nós rejeitamos o Senhor. Nós não queremos receber dele, queremos receber do mundo. Queremos partilhar as coisas do mundo, queremos desfrutar as coisas do mundo. E por isso nós pagamos um alto preço. É por este motivo. Mas ele nos chama, ele fala o tempo todo para nós não temermos. Assim declara Deus, que te criou e te formou desde o ventre, que te ajudará. Ele promete nos ajudar, nos socorrer. Ela, não temas, não temas. Nós olhamos para o mundo, olhamos para a situação, nós tememos, temos medo, sendo que o único medo que nós temos que ter é do Senhor. É dele que nós temos que ter. Como está no livro de Salmo, ele é um que realmente pode nos matar e lançar nossa alma no inferno. Ele nós tememos. No restante nós temos que enfrentarmos, agirmos com firmeza, mas de acordo com a palavra de Deus. Ele promete ainda derramar o Espírito dele sobre cada um de nós. Esta promessa do derramamento do Espírito Santo, o que usou o profeta Isaías para falar, veio acontecer a partir do Novo Testamento, a partir da vinda de Jesus. Antes não tinha, agora sim. Hoje nós podemos receber o Espírito do Senhor. Basta nós querermos, basta nós viver de acordo com a palavra dele. Assim diz Deus, o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Eterno dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Só existe um Deus, só Ele.
O primeiro Deus, o último. Ele é o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última. Ele é o Senhor. Ah, tem Deus disso. Não existe Deus. O que existe são demônios. São criaturas, são coisas inventadas pelo ser humano. Só existe um único Deus, o soberano, o Criador do céu e da terra. Fora dele não existe nenhum outro Deus. Não tem nada. Só o mal. Deus é só um. Quem então é como eu, que clame, que anuncie o que eu declaro na minha presença desde que estabeleci um povo eterno? Diga a ele o que se passa e revele o que deve acontecer. Não vos apavoreis, não temais, não vos ladei a conhecer há muito tempo e não declarei eu? Vós sois as minhas testemunhas. Porventura existe um Deus fora de mim? Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Ele fala, vem cá, existe algum outro Deus? Então que tem que ele se aprenda, que ele revele o que vai acontecer. Ele revelou, o tempo todo Deus estava revelando o que iria acontecer. Ele usou Isaías, foi tremendamente usado para revelar o que ia acontecer, para revelar a vinda do Messias, o nascimento de Jesus, desde o seu nascimento, vida e morte, como ele morreria, como foi. Tudo. Deus revelou, como uma série de outras coisas, o que ia acontecer com Israel, com Jerusalém, com Judá, e aconteceu. Então, não existe nenhum outro Deus. Só Ele é Deus. Só Ele pode revelar o futuro. Hoje nós vemos pessoas dizendo espíritos, demônios, tudo que ficou revelação. E o povo acreditando. Mas acontece perceber, ele só revela o passado, aquilo que aconteceu. Por que é o passado? Porque os demônios, ele habita, ele vive ao nosso derredor. E tudo que nós fazemos ou falamos, que aconteceu, ele tem conhecimento. Por mais que nós estejamos escondendo de tudo, de todos, mas os demônios são espíritos, ele vê tudo que nós fazemos. Eles não podem interferir, mas eles veem tudo. Então, esses servos do diabo, esses servos do inferno, porque esses que se dão a ser usado, se permite a ser usado por esses demônios, revelam o passado. As pessoas acreditam, porque na hora lá, aquele que eles falam que é o cavalo lá, aquele que está sendo usado pelo espírito, pelo demônio, fala sobre fatos acontecidos. Então as pessoas acreditam. Deus revela pelo futuro, porque o verdadeiro profeta tem que falar e acontecer. Se não acontecer, não é de Deus. Deus fala do futuro. E ele faz o desafio. Fala, quem existe um outro Deus, que ele venha revelar, que ele venha falar o que vai acontecer. Não vos apavorei, não temais, que tinha dito que quem então é como eu, que clame, que anuncie, que declare na minha presença, desde que estabeleci um povo eterno. Diga a ele o que se passa e revele o que deve acontecer. Que eles digam que existe um demônio que diga, então, não é o que vai acontecer, não. Eles enganam, mentem, fazem jogada. Não vos apavoreis, não temais, não vos odeio a conhecer há muito tempo e não o declarei eu? Vós sois as minhas testemunhas, porventura existe um Deus fora de mim? Não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. Os que modelam ídolo nada são. As suas obras de arte, objetos preciosos, não podem lhes trazer nenhum proveito. Tudo isto é vão. As suas testemunhas nada vê e nada sabe, a fim de que sejam humilhados por seus próprios feitos. Quem é que esculpe ou modela um Deus e funde uma imagem que nada lhe serve? Com certeza, todos seus companheiros e devotos serão envergonhados, bem como seus artífices, que não passam de seres humanos. Reúna-se todos eles e apresentem-se. Todos eles encherão de espanto e de humilhação. O ferreiro toma uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas.
modela com arte um ídolo mediante hábeis marteladas, forja-o com o poder do seu próprio braço. Ele sente fome e perde a força, passa sede e desfalece. O artífice, em madeira, estende o cordel e com lápis esboça uma imagem, alisa com plaina, marca com compasso e faz semelhança à beleza de um homem que passa a morar em sua casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte da sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um deus, e prostra diante dele, esculpe uma imagem, se ajoelha diante dela. Ele queima metade da madeira no fogo, e com isso prepara a carne para comer, faz um assado, e dele se farta, depois se aquece e exclama: "Ah, já me aqueci, já experimentei o calor de tudo quanto essa madeira poderia me oferecer." Então, com o resto, faz um deus para si, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige suas súplicas em oração. Ó, salva-me, pois tu és meu Deus. Eles nada sabem nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de ver e seus corações não conseguem compreender. Nenhum deles tem conhecimento ou inteligência para dizer: metade desta madeira usei simplesmente para fazer fogo, com o qual assei pão sobre suas brasas. Assei também carne, assei e matei minha fome. Ora, poderia eu fazer algo abominável com o que restou da madeira? Ele se alimenta de cinza, o seu coração iludido, o desvia do bom caminho de maneira que não pode livrar sua alma, nem consegue confessar: isso que está em minhas mãos não é Deus coisa alguma. As pessoas não têm entendimento e, como a própria palavra fala, não têm inteligência. Porque hoje não, antigamente era de forma artesanal, manual, que se fazia uma imagem de barro, de madeira. Eu me lembro como eu era criança, eu conheci um senhor que ele fazia a cruz com Cristo nela. Ele vendia, ele vivia daquilo, ele e a família dele ganhava dinheiro dessa maneira. Antigamente era artesanal. Um marceneiro, ele com o maior trabalho, criando um deus. Ou era de barro, de madeira ou de ferro. Né, dando martelada, pegando ferro, esquentando até transformar numa imagem qualquer. Hoje não, hoje já é de maneira industrial. Hoje é de gesso. Já coloca lá, já sai 100, 200, 400 Aparecida, 400 Lourdes, e por aí afora vai Santo Antônio, Santo Esse, São Jorge, são de maneiras industrial, tanto de ferro como de madeira, de bronze, de qualquer material. O ser humano não entende e coloca aquilo em casa, é um objeto de devoção. Tem algumas casas que eu já fui, imagens enormes, as pessoas se curvando e colocam vela ao seu redor. Claro, tem que colocar vela, porque essas imagens não têm luz própria, eles têm que colocar e iluminá-las. Ah, não, é Deus. Então faz como você vê Budas, faz os Budas enormes, a imagem, ah não, isso é um Deus. Outro Deus qualquer. E o problema maior é que muitas dessas pessoas adoram a imagem e ainda citam o nome de Deus. Querem misturar as coisas. E a palavra de Deus fala que ele não dá glória dele para ninguém. As pessoas não têm discernimento com o objeto feito pelas mãos dele, pelo próprio ser humano. Não pode ser um Deus, não pode abençoar, não pode ser um santo ou santa que possa fazer nada. Porque é a criação do ser humano, é feito pelo ser humano. Mas mesmo assim eles não têm discernimento, acreditam, e esses líderes de várias religiões levam o povo a acreditar que aquilo é um Deus, que aquilo é um objeto milagroso, que aquilo pode salvar.
O adversário das nossas almas, ele cega o entendimento das pessoas e vão todos atrás de uma imagem, como se ela tivesse algum poder. Não tem nenhuma imagem, nada tem poder, só o Senhor é Deus, só o Senhor tem poder, só Ele. Temos que entender isto, temos que compreender isto. Nós temos que praticar a palavra de Deus, praticar a Bíblia. Eu lembro que Paulo, quando estava lá ele encontrou vários da imagens, lá e no meio desse tinha uma imagem lá, o Deus desconhecido. Eu falei, não, vamos apresentar para você o Deus desconhecido, o que vocês desconhecem. E foi apresentar Jesus. A maioria do povo não conhece Deus. Se conhecesse, não adorava a imagem, não adorava outra coisa junto. Ó Jacó, recorda-te, pois, desses fatos, sim. Ó Israel, lembra-te tu desses acontecimentos. Porquanto és meu servo, eu te formei, tu és meu servo. Ó Israel, não me esquecerei de ti. Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Volta-te para mim, porque eu te remi. Os céus, cantai alegre, porque Deus fez isso. Exultai, regiões mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai de júbilo. Também vós, bosque, todas as vossas árvores. Porque o Eterno resgatou Jacó e demonstrará a tua glória em Israel. Assim diz Deus, o teu Redentor, aquele que te formou desde o ventre materno. Eu, Deus, é que tudo fiz sozinho, estendi os céus e firmei a terra. Sou eu que frustro os sinais dos falsos profetas e torno insensatos adivinhos, que envergonha o conhecimento dos sábios e o transforma em loucuras. Sou eu que confirmo a palavra proclamada pelo meu servo e cumpro a profecia dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e sobre a cidade de Judá elas serão construídas, enquanto as suas ruínas eu mesmo a restaurarei. Que digo à profundeza aquática, seca-te, eu secarei os teus rios. Que digo acerca de Ciro, ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele ordenará acerca da cidade de Jerusalém. Tu serás reedificado, e quanto ao templo, eis que teus alicerces sejam lançados. Olha, eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu faço tudo, todas as coisas. Só eu posso fazer. Só eu tenho poder para isso. E o povo no cativeiro falou, não, mas a cidade de Jerusalém vai ser habitada ainda. Ciro, meu servo, meu pastor. Ciro era rei da Babilônia. Ele falou, é meu servo, é meu pastor, por quê? Ciro, a Babilônia, de forma geral, assim como Nabucodonosor e vários outros reis, foram usados para punir, foram usados como chicote de Deus para punir os desobedientes de Israel. Às vezes nós estamos recebendo o que nós achamos ingratidão, castigo de alguém. Ah, não, aquele ali não conhece Deus, por isso que está acontecendo isso. Às vezes está sendo usado por Deus para nos punir pela nossa desobediência, pelas nossas maldades, pela nossa infidelidade ao Senhor. Ele diz, o que digo acerca de Ciro, ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. E foi Ciro, o rei da de Babilônia, que depois ordenou a reconstrução de Jerusalém do templo, que enviou, permitiu que os israelitas voltassem para a construção. É Deus que tudo faz. Deus muda tudo, transforma, faz a hora que quiser, como Ele quiser. Ele é o Criador, Ele é o Senhor. Fora dele não há ninguém. Isaías 45. Assim, pois, diz Deus ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu controlo com firmeza, para subjugar as nações e desarmar reis, para abrir diante deles as portas de tal maneira que essas não possam ficar trancadas.
eu irei adiante de ti e arrombarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros ocultos, riquezas escondidas, a fim de que saibas que eu sou Deus, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Foi por causa do meu servo Jacó, por causa de Israel, o meu escolhido, que eu te convoquei pelo teu nome, e te concedo um título de grande honra, embora tu não reconheças quem sou. Eis que sou Deus, o Senhor, e não existe nenhum outro além da minha pessoa. Não há Deus. Eu te cinjo, eu te concedo poder, ainda que não percebas quem sou, para que saiba todos que do nascente ao poente não há ninguém além de mim. Eu sou o eterno e não existe nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Mando as bênçãos e as maldições. Eu, Deus, faço absolutamente tudo. Deus falou, não, eu que levantei, Ciro. Apesar de você não me conhecer, você não saber quem eu sou. Que o Ciro, ele era lá da Babilônia, ele não conhecia o Deus de Israel. Mas Deus falando, eu sou Deus. Eu estou te levantando. Eu te colocando você no poder como rei da Babilônia para punir o meu povo. Eu estou colocando em você para permitir que o meu templo seja reconstruído. Que a cidade de Jerusalém seja reconstruída. É Deus. As pessoas não querem entender, não querem aceitar isso. Mas é muito importante, principalmente aqui no versículo 7 do capítulo 45, onde ele fala assim, eu formo a luz, Deus forma a luz. E crio as trevas. Mando as bênçãos e as maldições. Eu, Deus, faço absolutamente tudo. Quem tudo faz é Deus. O povo acredita que existe uma briga entre o bem e o mal, que o diabo e Deus, aquela briga ali que quase, tem hora que Deus está quase vencendo, outra hora o diabo quase vencendo, e que Deus vencer no segundo tempo, no último minuto dos 45 tempos. O último segundo, 45 minutos do segundo tempo. E não é assim. É Deus que controla, ele que faz tudo. O diabo é uma criação de Deus, ele era um anjo. E ele só pode executar o que Deus permitiu, o que Deus concordar. O diabo não passa de um anjo vingador do Senhor. É só isso. Quem tudo faz é Deus. Quando o chicote está ardendo em nossos lombos, existe a vontade, a permissão de Deus. Se está acontecendo, nós merecemos. Está acontecendo alguma coisa, tem um motivo por que está acontecendo, mas existe a concordância de Deus. Deus levantou a Babilônia, assim também como ele disse a respeito de Nabucodonosor, falou, Nabucodonosor, meu servo. Ciro, meu pastor, eu te levantei. Apesar de você não me conhecer, eu estou te levantando para punir este povo. Deus levanta as pessoas. Nós temos que aprender que tudo é Deus. Fora de Deus não existe nada. Não tem diabo, capeta, ninguém. Ser humano, nada que pode fazer nada contra nós se não existir a vontade e a permissão de Deus. Ele vela pela sua palavra para se cumprir. Antes de nós reclamar o que está acontecendo na nossa vida, vamos nos examinar. Viu? Nós estamos errando. Gotejai ao mais elevado céus, fazei com que chova justiça, derrame na abundância as nuvens, abra-se a terra, produza salvação, ao mesmo tempo faça a terra brotar a retidão. Eu, Deus, o Senhor, a criei. Ai daquele que peleja contra o seu Criador, daquele que não passa de um mísero caco, entre os muitos cacos espalhados pelo chão. Porventura, o barro pode reclamar ao oleiro? Que é isso que estás modelando? Será que a obra pode pode protestar? Tem experiência? Mostra tuas mãos. Ai daquele que se insurge contra o seu pai, alegando: que é isso que geraste? Ou se volta contra a sua própria mãe, dizendo: que é que dás as luzes? Assim, pois, declara Deus, o Senhor Santíssimo de Israel, seu Criador:
Vós me perguntais sobre os eventos futuros, quereis saber sobre o meu filho, sobre a obra das minhas mãos. Eu é que fiz a terra e nela criei o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus e todo o exército de ordem. Eis que eu se sinto, Ciro, em justiça, e aplanarei todos os seus caminhos. Ele reedificará minha cidade e libertará os meus exilados. Não exigirá pagamento algum, nem pedirá qualquer recompensa, afirma Adonai, o Eterno dos Exércitos. Como é que o barro... Aqui ele fala muito sério. O cara tá lá modelando, fazendo barro, querendo fazer um jarro, uma qualquer coisa. Já o barro tem condição de reclamar? Não quero que me faça um jarro, não. Quero fazer uma outra coisa. Como que a criatura quer contestar com o Criador? Nós temos que entender que nós somos nada. Como ele diz, nós somos cacos. Ele é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não existe nada fora dele. Tudo é ele que faz. Nós nos rebelamos contra ele. Nós sofremos, apanhamos, morremos, padecemos por toda a eternidade. Nós procuramos imagens, santos, santas. Vivemos em desobediência, vivemos na fornicação, na prostituição, no adultério. E ainda temos a coragem de ficar citando o nome dele, que é santo para sempre. Pagando um alto preço. Por nossa culpa. Tudo que acontece, antes de culpar o diabo, saiba, culpe você mesmo. Que é Deus que permite por causa da nossa desobediência. O culpado somos nós. Assim diz Deus. A riqueza do Egito, as mercadorias de Cuxi, da Etiópia e daqueles sabeus, gente alta e forte, que é o povo de Sebá, passarão para o teu lado, serão de tua propriedade e te seguirão. Virão acorrentados, se prostrarão diante de ti e te implorarão. Em verdade, Deus está contigo e não há outro. Não existe nenhum outro Deus. Com certeza, tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, ó Salvador. Todos os que modelam anunciam ídolos haverão de ser humilhados e de se decepcionar. Juntos cairão frustrados. Mas Israel será salvo por Deus, com uma salvação eterna. Não sereis jamais envergonhados, nem decepcionados por toda a eternidade. Porque assim declara Deus, que criou os céus, o Deus que formou a terra, quem a fez e estabeleceu. Ele não a criou para permanecer vazia, mas para estar habitada. Eu sou Deus, o Senhor, e não outro. Não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me por nada, sem sentido. Ora, eu, Deus, falo a verdade. Eu proclamo o que é correto. É Deus, o Senhor, é o único. Só existe um Deus. O resto tudo é porcaria. Reuni-vos e vinde agora mesmo, chegai-vos todos juntos, vós os que escapastes das nações, são pessoas desprovidas do verdadeiro conhecimento, todos aqueles que levam de um lado para outro imagens de madeira e outros materiais, que rogam, suplicam a deuses que não têm qualquer capacidade para ouvir e tampouco podem salvar alguém. Anunciai, trazei as vossas provas e razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem se fez ouvir isso desde os tempos antigos? Quem desde aquele tempo proclamou? Porventura, não fiz eu Deus? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não existe outro além de mim. Olhai para minha pessoa e sede salvo. Vós, todos os limites da terra, porquanto eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado da minha boca, saiu o que é justo e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se comentará, tão somente em Deus há retidão, justiça e poder. Até ele virão e serão humilhados todos que se revoltarem contra ele. Mas em Deus, o Senhor, serão declarados justos todos os descendentes de Israel, e nele exultarão com grande júbilo. Só existe um Deus.
tolos somos nós quando nos rebelamos contra Ele. Tolos somos nós quando achamos que nós podemos viver da maneira como nós achamos, que a nossa inteligência é alguma coisa, que nós temos capacidade ou força. Todos somos nós quando achamos que uma imagem de barro, de madeira, de ferro, de bronze, de aço, qualquer material, possa fazer qualquer coisa. Só existe um Deus. Fora dele não há outro. Ele cria o bem, ele cria o mal. Ele pode todas as coisas. Temos que aprender a nos render a Ele, nos humilharmos a Ele. E não tentar ir contra Ele. Ele é Deus, nós somos servos. As pessoas muitas vezes confundem, acham que eles são Deus. E que Deus é que é servo. Que querem mandar exigir determinar Deus. Temos que voltar para Deus. Porque esta é a verdade. Concluímos o capítulo de Isaías 45. Amanhã, querendo Deus, daremos continuidade a partir do capítulo 46. Por isso, em todo o tempo, qualquer dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.